Eu sou ouvinte da Rádio Antena Esportiva para garantir um bom desconto. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por voleibol, seja bem-vindo ao programa especial sobre a Superliga, temporada 2022-2023, que vai começar nesta sexta-feira. E é claro que você vai ficar ligado em todas as emoções envolvendo os times do Rio de Janeiro aqui no som da Antena Esportiva. E para você participar do nosso programa, para você interagir conosco, é só você deixar o seu recado no chat do YouTube, também no chat do Facebook da Antena Esportiva, que é o Rádio AE. Além disso, convido você a baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, e também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. Muito bem, hoje, ao meu lado, ele que sabe tudo de vôlei, já entrou em quadra e agora veste a camisa da Antena Esportiva. Ele que vai me acompanhar nesta 1 hora, no máximo 1h30 de programa, para a gente poder discutir e dar os palpites sobre essa temporada da Superliga, que promete muitas emoções. Tá chegando ele! Hugo Noronha. Boa noite, Hugão! Expectativa boa para mais uma temporada da Superliga, que na temporada passada fez um grande sucesso aqui no som da Antena Esportiva, e a gente quer repetir esse bom desempenho, também essa boa audiência. Boa noite para você. Boa noite, Maicon Santos. Também boa noite aos amigos da Antena Esportiva. Sempre bom estar com vocês e também sempre bom falar de voleibol, né? Como o Maicon bem disse, sexta-feira inicia a Superliga, uma temporada que promete bastante. Vamos aqui analisar os times, Flamengo, Fluminense, também os seus rivais pelo Brasil afora, e nossos palpites aí já iniciais para esse começo de competição que promete, né, Michael? É verdade. Eu tô numa expectativa danada para começar a Superliga, para que chegue logo sexta-feira pra gente acompanhar um jogão de vôlei. A gente já vai começar a 1000 por hora na Superliga 2022-2023, porque sexta-feira vamos abrir os nossos trabalhos com o Sesc Rio Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde. Hugo Noronha e eu estaremos lá no Tijuca Tênis Clube, trazendo todas as emoções da partida a partir das 8h30 da noite. Então anote na sua agenda, coloque o seu smartphone para despertar, coloque também as notificações do YouTube, do Facebook da Antena Esportiva, para você não perder esse jogão de voleibol. Então, Hugo Noronha, vamos começar falando então do Sesc Rio Flamengo, que vem com um time reformulado para essa temporada. Perdeu peças importantes como a Ioncara Penha, que foi para o Gerdau Minas, a Giovana
que foi contratada pelo Osasco São Cristóvão Saúde, inclusive podemos ter lei do ex na próxima sexta-feira. Tem também a Juma, que foi para o Fluminense, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Fluminense, mas a equipe do técnico Bernardinho trouxe caras novas, principalmente do exterior. Vieram a canadense Brie King, que chega do Béziers Vôlei da França, e a ponteira americana Verônica Jones Perry, que estava no voleibol polonês. Além delas, aí os reforços brasileiras, a oposta Bruna Honório, que também estava no voleibol polonês, a ponteira Michele, que vai reencontrar a irmã Monique no Sesc Rio Flamengo, a Michele que estava no Osasco São Cristóvão Saúde, e a central Fernanda Isis, que estava no voleibol português atuando pelo Porto. É o time do Sesc Rio Flamengo, Hugo, que sempre aposta na mescla entre experiência e juventude. E na temporada passada chegou na semifinal. A vaga na final bateu na trave após a derrota para o Dentil Praia Clube, que certamente deixou lições para esta temporada, e o Flamengo com chance de fazer bonito, de voltar a figurar numa final de Superliga Feminina. É verdade, Maicon. A gente está aqui analisando o elenco, analisar agora. Acho que a gente tem que fazer algumas ponderações, né? Daqui a uma hora praticamente vamos ter aí o jogo do Cariocão, né? Final entre Fla-Flu. Já vai poder dar uma base para quem vai acompanhar a Superliga. O Flamengo, como você falou bem, trocou meio time, né? Algumas saíram e outras retornaram para o Rio de Janeiro. Pesquisando aqui, né, mas a gente não tem muito como analisar as estrangeiras que vieram como reforços. Não sei se você conhece uma das duas, eu confesso a você que eu não conheço tanto, mas tenho certeza que a expectativa vai ser ótima em cima das duas gringas do Flamengo. Também quem saiu também foram jogadoras importantes, né? A Natinha, a Penha, a Milka, a Mayra, a Juma, Giovana, que você citou bem. Então, assim, é uma troca muito forte do time, né? E o que me preocupa, não sei o que você pensa sobre isso, essa mescla acaba pendendo para jogadoras mais velhas, né? E acho que a reposição não é tão à altura assim das peças que saíram, né? Tirando as estrangeiras. A Michele está com uma idade também já alta para competir com a irmã. A Bruna retorna ao Rio de Janeiro depois de deixar algum tempo e voltou agora. A Ana Cristina, para substituir a Giovana, também é bem experiente, acho que pode acrescentar bastante para o Bernardinho. Mas, se tratando de meio de rede, por exemplo, o Flamengo perde a Milka, que já estava com a Jussiele, e mantém a Valkyria, né? A Valkyria, na última temporada, acabou ficando muito afastada da equipe, né? O Bernardinho não usava tanto ela, então é um setor ali de quadra que é capaz que o Flamengo sinta um pouco quando a Jussiele ou a Feiz estiver fora, talvez não tenha tanto impacto, né? A Penha, evidentemente, também é um desfalque importante. Não sei também se a que está chegando de fora vai conseguir suprir logo de cara, né? Chegando num país diferente, uma outra língua, um outro jogo, enfim, acho difícil. Então, resumindo, Michael, são reforços que dão ao elenco um envelhecimento maior do que eu imaginava, e não sei o quanto as estrangeiras vão impactar na equipe de cara. Enfim, acho que a troca acaba sendo um pouco inferior das peças que saíram,
E acho que quem torce para o Sesc Flamengo tem que sempre mesmo acreditar na comissão técnica do clube, né? Que é composta pelo Bernardinho, pelo Hélio Briner, pelo Tabachi, pela Renata, enfim. Aquela comissão técnica vencedora de seleção, de clubes, desse projeto aí que já existe há mais de 20 anos, que lá atrás começou como Red Sonic e agora é o Sesc Flamengo. Mas, repetindo, acho que o elenco enfraqueceu de um ano para cá e não sei como vai ser o desempenho. Também acho que o Bernardinho, nos últimos anos, sempre conseguiu que a equipe tivesse um padrão durante a competição e acho que agora, de cara, vai ter um pouco de oscilação e de derrotas aí no começo, pensando numa mexida grande da equipe e logo de cara enfrentar o seu rival histórico, que é o Osasco São Cristóvão Saúde. Michael. Hugo, você me perguntou se eu conhecia as estrangeiras do Sesc Rio Flamengo. Eu andei pesquisando e a Brie King, a canadense, ela jogou o Mundial de Vôlei Feminino, que terminou há 2 semanas atrás, com o título da seleção da Sérvia em cima da seleção brasileira. A Brie King ajudou o Canadá a chegar na segunda fase da competição. O Canadá foi eliminado na segunda fase, não passou para o mata-mata, mas a Brie King foi uma das destaques. A Verônica Jones Perry, que é norte-americana, confesso que eu ainda não vi ela jogar. Então pode ser que seja uma boa novidade para o time do Flamengo. Até porque a gente não conhecia um Kaira Penha. E aí, acompanhando os jogos do Sesc Rio Flamengo na temporada passada, a gente se surpreendeu. Inclusive, a Ioncara Penha se destacou com a República Dominicana no último Mundial. A República Dominicana também passou para a segunda fase da competição, não avançou para o mata-mata. Mas a Ioncara Penha, com as irmãs Martínez, que são jogadoras do Infantil Praia Clube, se destacaram. E então o Flamengo, na questão de estrangeiras, pode ter feito trocas aí, no caso da Ioncara Penha, que deixou o time, e aí a Brie King e a Verônica Jones Perry entrando para reforçar a equipe do técnico Bernardinho, pode ser que dê liga. Agora, com relação às brasileiras que reforçam o time, destaco aí a Michele, que é a irmã gêmea da Monique. As duas certamente têm um entrosamento. Então, eu acho que o Sesc Rio Flamengo pode se aproveitar aí desse entrosamento, dessa mistura familiar entre a Michele e a Monique. Além disso, o Sesc Rio Flamengo conta com peças que são importantes e permaneceram na temporada passada para essa, como a Valquíria, que você citou, e também destaco a Marcele. Eu gostaria até que você falasse dela, a nossa pequena notável, uma jovem líbero que pode substituir a Natinha, que foi embora do Sesc Rio Flamengo. E aí a Marcele, que é uma jovem jogadora, apenas 20 anos, pode ser que ela tenha uma grande responsabilidade nas costas, até porque ela vai substituir nada mais nada menos que uma das líberos da seleção brasileira. Eu acho que a Laís chegando para reforçar o Flamengo vai ser a titular, Michael, no lugar da Natinha. Acho que a Marcele vai ser usada ali em situações específicas na função. E acho que o Bernardinho, né, vai manter a estratégia de usá-la naqueles momentos importantes de saque. Ela tem uma eficiência muito grande nesse fundamento. E então acho que é isso. Vai ficar ali naquela função que ela vem fazendo tão bem, né? Até no jogo que o Flamengo veio Praia
na fase classificatória. Se você lembrar bem, acho que não sei se foi o quarto ou quinto set, ela sacou muito bem, ajudou a equipe até a virar o placar. Eu lembro, Mas teve uma a sequência Laís muito chegando, boa de tem- saques. Lembra, exatamente. Mas acho que a Laís chegando, ela vai ser a titular. O Bernardinho também até pode usar na função a Gabiru, se precisar em emergência, último caso. Enfim, mas a Marcele realmente tem essa importância. Como você falou, a baixinha notável, né? Ela é bem pequenininha mesmo, mas tem um saque muito consistente e que acaba ali ajudando muito a equipe carioca a ganhar pontos em fases importantes da partida. E o Sesc Rio Flamengo, além desses nomes que a gente citou, tem também nomes que subiram das categorias de base, como a levantadora Heloíse, de 17 anos, a oposta Helena Wenck, também de 17 anos, a ponteira Aline Segato, de apenas 16 aninhos, a central Juliana Gandra, de 18 anos, e a Marcele, que nos referimos agora, de 20 anos. Portanto, o Flamengo do técnico Bernardinho mesclando a experiência com a juventude. Pelo lado da experiência, o Sesc Rio Flamengo manteve a Jussiele, jogadora mais que experiente, ex-jogadora de seleção brasileira, a Valquíria, também a ponteira Gabiru, e as opostas Sabrina e Monique. A Monique tem uma observação, ela ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que fez com que ela desfalcasse a série final contra o Dentil Praia Clube. Tá lembrado disso, Hugo? Perfeitamente. Foi um desfalque grande, a gente até lamentou muito lá na lesão dela na hora, né, no dia, e fez muita falta ali. O Bernardinho depois, um tempo depois, exaltou muito a evolução dela na equipe na temporada e de fato fez muita falta ali como um desafogo no ataque da equipe carioca. A lista de jogadoras que saíram do Sesc Rio Flamengo tem a Juma, levantadora, que foi para o Fluminense. Daqui a pouco a gente vai falar do tricolor das Laranjeiras. A Giovana, a inquebrável também levantadora aqui, foi para o Osasco São Cristóvão Saúde, adversário do Sesc Rio Flamengo nesta sexta-feira. A Mayra foi para o Chemic Polis, do voleibol europeu. A Milena também deixou a equipe, ponteira. A Arielle, também ponteira, saiu. A Uncaira Penha, que nesta temporada defende o Gerdau Minas. A Milka, central, que foi para o exterior. A Nandiala, que se transferiu para a Unilife Maringá. E a Natinha Líbero, que também vai defender o Osasco São Cristóvão Saúde. Portanto, são as baixas do Sesc Rio Flamengo com relação à temporada passada. Hugo. A Natinha tem uma OBS importante. A Natinha talvez só jogue um ano no Osasco, que ela vai ser agora esse próximo ano. Por quê? Porque a Camila Bright vai tentar ser mãe pela segunda vez. Então assim que a Camila Bright voltar, é provável que a Natinha não queira ficar no banco dela, e aí ela será obrigada a procurar outro clube. Bem observado, Hugo Noronha, bem observado. Agora vamos falar um pouquinho do Osasco, que é o adversário do Flamengo na próxima sexta-feira, em jogo que nós vamos acompanhar no som da Rádio Antena Esportiva, direto do Tijuca Tênis Clube. O Osasco que vem forte para essa Superliga Feminina de Vôlei, não fez um bom campeonato paulista, ficou fora da final que foi disputada entre o SESI Vôlei Bauru e o Pinheiros, mas o time do Luziomar sempre gosta de aprontar alguma surpresa na Superliga Feminina. Aliás, você acha que o Flamengo e o Osasco São Cristóvão Saúde vão reeditar
a série de quartas de final da Superliga da temporada passada, em que o Sesc Rio Flamengo conseguiu vencer e passar para a semifinal. Então o Osasco, que tem a Giovana, tem a Natinha, então duas jogadoras conhecidas do torcedor rubro-negro, e tem também outras caras novas. Daqui a pouco a gente pode até falar do Osasco, que tem atrações internacionais. A gente pode até falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, Hugo, o Osasco sempre é um adversário osso duro de roer. Então, acho que o Flamengo já vai ter uma pedreira logo de cara. A sorte é que vai jogar em casa. E aí vai contar com o apoio maciço da torcida e também do Chapolin rubro-negro. Pois é, Marco. Um abraço pro Chapolin, nosso querido Fernando. O Osasco, Marco, você falou bem, né? Vai reeditar esse confronto aí que teve ano passado na Superliga. Tenho para mim que hoje, se você pegar peça por peça, tá? Eu acho que o Osasco ainda segue mais forte que o Clube Carioca. Não sei a sua opinião. Tem reforços interessantes, né? Tem um retorno da Denise, a central experiente que veio do Bauru. Trouxe a Giovana, nossa menina inquebrável do Sesc Flamengo. Trouxe a Natinha, também do Sesc Flamengo. E trouxe a Gleice, do Barueri. Perdeu, por enquanto, a Bright por gravidez. Perdeu a tua amiga Rachel Adams, que você adora. A Michele, a Fabiola, a Camila Paracatu para o Brasília. Enfim, acho que também pesa um pouco a questão da experiência, mas também tem qualidade com a Giovana, com a Denise, com a Natinha como líbero, enfim. Acho que é um time muito forte e vejo o Luiz Omar aí sedento para ganhar a Superliga. Ele não ganha já há algum tempo. A gente tem visto aí, nesse momento, um domínio do vôlei mineiro com Praia e Minas. E o Osasco precisa voltar a figurar aí nesse pódio da Superliga. E acho que ele está com a faca entre os dentes para ganhar, né? Óbvio também citar aqui, né, a Tiffany, que ficou no Clube Paulista. Deve destacar agora com mais tempo de jogo, entrosamento com a equipe, enfim. Tem tudo aí para arrebentar na Superliga. Mas também perdeu peças interessantes aí, a Fabiola, a Michele, a Rachel Adams, enfim. É um time muito forte. Vai ser fácil aí na sexta-feira. Creio que a torcida, como você falou, vai ter um papel preponderante caso o Flamengo queira aí levar a melhor diante do Osasco. E outra atração no time do Osasco é a Key Alves, e tá chamando muita atenção num site de fotos sensuais. Certamente a Key Alves também será uma atração à parte nesta Superliga, Hugo Noronha. E você pode ter a oportunidade de entrevistá-la no pós-jogo, na sexta-feira. Aqui no site que eu tô acompanhando as transferências, não cito o nome dela, não. Mas ela continua, ela continua. Não, né? Continua, né? Continua. Ela foi num talk show famoso brasileiro, Marco, há pouco tempo atrás, na TVS, como você diz, e disse que consegue um rendimento nesse site de conteúdo adulto na casa dos R$200 mil. Tá bom pra você ou não? Tá ótimo, tá. 200 mil por mês praticamente já garante aí a aposentadoria, né? Então você vê que ela não tá pra brincadeira. Agora, voltando ao conteúdo original, Marco, se é que você me entende, o que você acha das saídas do Osasco? A Rachel, a Fabiola,
a Bright vai ser mãe, né? Enfim, tem como contar muito, mas também são desfalques aí importantes, né? Eu acho que é isso aí das mais sentidas do time do Luziomar de Moura são a Rachel Adams e a Camila Bright. Camila Bright por conta da experiência, por conta da questão de ela ser uma líder nata da equipe do Osasco São Cristóvão Saúde. Então vai fazer muita falta. Mas é por um motivo muito nobre e a gente torce aí para que corra tudo bem com a gravidez da líbero do time paulista. E a Rachel Adams porque ao lado da Tiffany tem um ataque muito poderoso. A Rachel Adams, que é norte-americana, então ela conseguia vários pontos. Ela chegou a ser uma das maiores pontuadoras da Superliga da temporada passada. Então, realmente é outra das saídas do Osasco que vai fazer realmente a diferença no time paulista, na minha opinião. É verdade, Michael. Concordo com o antigo. Vai fazer muita falta. E interessante a reposição em relação à Fabiola, Marco. A Fabiola também, que é bem experiente, que passou por vários clubes e agora conta com a Giovana, que é um pouco mais nova. A gente vale lembrar, né, Marco, que a Giovana fez uma competição muito boa no Flamengo. Foi uma atleta que pouco oscilou na competição. A gente pega aí os últimos jogos dela. E começou a temporada passada como reserva, porque a titular era a Juma. Ela começou como era a Juma, que ainda não estava em Pantanal, né? Estava ainda jogando no Flamengo. Mas aí depois a Giovana assumiu a titularidade porque a Juma foi fazer Pantanal na Plim Plim. Mas brincadeira à parte, é um reforço muito bom para o Luizomar. Acho, inclusive, que ela vai já sair jogando sexta-feira com o Flamengo. Muito bem, então, convite feito para você que está ligado aqui neste programa especial, nesse esquenta da Superliga 2022-2023, Sesc Rio, Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde. Sexta-feira, a bola vai subir às 9 da noite, mas às 8h30 a gente já entra com as informações diretamente do Tijuca Tênis Clube. Quer acrescentar mais alguma coisa, Hugão? Sim. Também destacar no Osasco a Drusila, né? Drusila que saiu do Rio um pouco conturbada, foi pro SESI Bauru e agora tá no Osasco aí. Uma opção também de ataque interessante ali para Giovana, para Tiffany, enfim. Uma peça que tem uma lesão grave, né? E agora aos poucos está tentando aí retomar o seu melhor nível na Superliga. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre a final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino, que ainda vai acontecer, mas antes a gente vira a página e vamos falar justamente do adversário do Sesc Rio Flamengo nesta finalíssima do estadual, o Fluminense, que foi campeão brasileiro de vôlei feminino lá em 1976, ou seja, tem um jejum de mais de 40 anos, e a aposta do elenco que vai ser comandado pelo Guilherme Schmitz é um elenco alto, jovem e agressivo, em busca de posições mais altas nesta Superliga. Até porque o Fluminense fez um bom papel na temporada passada, chegou nas quartas de final, foi eliminado pelo SESI Vôlei Bauru. E o Fluminense, que alcançou na temporada passada a melhor posição na tabela, desde que voltou a figurar entre as principais equipes do voleibol feminino brasileiro. Então o Fluminense terminou na 6ª posição e o plano é, claro, aumentar o patamar. É chegar na semifinal, pelo menos. No ano passado o Fluminense teve a baixa da Bruna Moraes, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, logo na primeira fase da Superliga, e da Bruninha, levantadora flagrada em
exame antidoping e que está suspensa, pegou aí um gancho de 3 anos. Aí, o Tricolor das Laranjeiras, assim como as outras equipes, se reforçou para esta temporada. As caras novas são a Juma, que estava no Sesc Rio Flamengo, a Amanda, que estava no Valinhos que foi rebaixado para a Superliga B, e também tem também as jogadoras argentinas. Daqui a pouco eu pego até o nome delas aqui. A Elina Rodrigues. Elina Rodrigues, que já entrou como titular, inclusive. É titular deste time do Fluminense, já no Campeonato Carioca. O time manteve a Maria Clara, que é jogadora da Seleção Brasileira Sub-21, a Kimberly, que para mim é uma atacante promissora e que futuramente vai pintar na Seleção Brasileira, eu tenho certeza disso, pelas atuações que ela teve na temporada passada e que acompanhei junto contigo, Hugo, com o Felipe Perdigão, aqui no Som da Antena Esportiva. A Kimberly, né? A Kimberly, isso. A Gabi Cândido também continua, a Maiara, a Lara, jogador experiente, a Dani Seibit, a Laís e as duas líberos, a TT e a Lelê. As saídas do Fluminense ficaram por conta da Bruninha, óbvio, está suspensa por doping. A Francine, que reforça o Unilife Maringá. A Geida Bursi, ponteira norte-americana, deixou a equipe. E a Paula, que foi para o Pinheiros, além da Fran, que acompanha a Francine lá no Unilife Maringá. Essas as principais saídas do time do Fluminense, que trouxe bons reforços, né, Hugo Noronha? Começar pela Juma, passando aí pela Elina, ponteira argentina, a única gringa do Tricolor das Laranjeiras para essa temporada. É isso, Marco. Acho que você falou bem da Juma, né? A Juma deve estar mordida para tentar mostrar de novo o seu voleibol. Ela que é muito jovem ainda. E também jovem, Marco, é esse plantel do Fluminense, né? Tava aqui vendo na Superliga, no site oficial da competição. Só a Lara Nobre e a Lara. Todo o restante do elenco tem menos de 30 anos. Eu acho que isso pode e deve ser um diferencial bom para a equipe carioca, tratando-se aí de, por exemplo, quando enfrenta o Flamengo, quando enfrenta outros clubes aí no Brasil. Você mencionou que o objetivo é chegar à semifinal. Acho que é um objetivo claro, até pelo que fez na competição no ano passado, mas acho também que teria que ser um desempenho fantástico, de alto nível em muitos jogos, para chegar nessa fase aí que você mencionou. Acho que nesse momento a gente tem aí outras equipes. A gente viu agora no final de semana, por exemplo, o SESI Bauru batendo o Gerdau Minas da Supercopa. É um rival que aí ainda tem que ser batido para chegar nesse nível aí de semifinal. Mas, como eu falei, é um elenco jovem, é um elenco promissor. Você citou a Kimberly, eu cito a Gabi Cândido, também, que a gente viu que fez bons jogos aí a temporada passada. Trouxe reforços também jovens, times que foram rebaixados. Enfim, é um time que pode dar liga essa temporada, mesmo sendo jovem, com duas experientes. E não sei se vai chegar até a semi, mas tenho a impressão que pode chegar mais longe do que chegou na última temporada. E o primeiro adversário do Fluminense nesta edição da Superliga Feminina será o Barueri. Quem é? Barueri do José Roberto Guimarães. Simplesmente
um dos Roberto melhores Guimarães. técnicos do voleibol mundial e treinador também da seleção brasileira. A partida será no ginásio do Hebraica, na sexta-feira, às 7h30 da noite. Então, você que vai se ligar em que Rio Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde, vai ficar por dentro do resultado desta partida entre Fluminense e Barueri. O Fluminense que vai deixar de jogar no ginásio das Laranjeiras nesta temporada para atuar no Hebraica, que é um clube que fica também na zona sul do Rio de Janeiro, fica também no bairro das Laranjeiras. Então, não vai ficar tão longe aí para as meninas do Fluminense atuarem. Só que, Hugo, eu nunca pisei no Hebraica. Não sei se você já foi. Se você teve essa experiência de estar no ginásio da Hebraica, conte para os nossos ouvintes como é o clima nesse ginásio em que o Fluminense, a partir de agora, vai mandar os jogos pela Superliga Feminina. Perfeito, Marco. Eu tive uma experiência com a Hebraica, mas que não envolvia voleibol. Eu fui acompanhar um evento de MMA, que era o Chutô. E aí, esse setor, a boa parte do ginásio estava com a luz apagada, e só tinha na minha frente um octógono redondo. Então eu não tive muita noção do tamanho, parecia um ambiente bacana. E como você falou, não fica tão distante do clube. Acho que no máximo fica a distância de 2 ruas, se muito. Mas de fato, eu também, se eu pudesse escolher, eu optaria pelo ginásio das Laranjolas do que a Hebraica. Mas enfim, deve ter algum motivo por trás disso. Mas minha experiência foi com outro esporte, Marco. Ah, muito bem. Então, o Fluminense, que, portanto, mudou de casa, mas não distante da sede no bairro das Laranjeiras. Fluminense que vai ser atração aqui no Som da Antena Esportiva no dia 4 de novembro. Você está vendo aí no rodapé da sua tela, Fluminense e Abel Moda Vôlei, que é um dos times que vieram da Superliga B. Então você vai acompanhar esse jogo no dia 4 de novembro, aqui no Som da Antena Esportiva, o primeiro jogo do Fluminense, aqui no Som da Antena Esportiva. Então, você quer dizer então que o Abel Braga lançou um time de vôlei, é isso? É o Abel Moda Vôlei. Pode ser. Deve... Ele quer lançar moda, e aí criou o Abel Moda Vôlei, é isso? Agora, falando sério, Marco, em relação ao confronto, né, contra o Barueri, na minha cabeça, o Fluminense é favorito, sei que você pensa em relação à partida, mas tem tudo para começar aí com uma vitória diante do técnico da Seleção Brasileira, José Roberto Guimarães. O Barueri, a gente pode falar um pouquinho sobre o time paulista que também não chegou na final do campeonato estadual nesta temporada. Acho que o principal destaque é a Diana, que atuou na Liga das Nações com a seleção brasileira, uma das meninas de confiança do Zé Roberto no Barueri, e ela continua na equipe. Então, acho que a Diana, na minha opinião, Hugo Noronha, não sei a sua, é uma atração à parte neste time do Barueri. Não, com certeza. A Diana é um dos destaques da equipe. O Barueri é uma equipe que na outra temporada, né, ficou ali uma oscilação muito grande na Superliga. Acho que o próprio Zé Roberto falou isso quando a gente falou com ele lá no Fluminense mesmo. Mas eu não vejo que tenha essa capacidade de chegar muito mais longe na temporada do que chegou na última, né? Acho que pode repetir a campanha. E como a gente sabe, né, Marcon, o time do Barueri
todo investimento que é feito pelo Zé Roberto Guimarães. Quem investe é ele, do bolso dele, também com patrocinadores. Então é um time guerreiro aí que vem tentando se manter na Superliga. O próprio Zé Roberto disse que sempre recebe alguns convites de times de fora, mas que quer sempre ficar no Barueri pelo investimento, por gostar do clube. Mas ele já está pensando em deixar o Barueri no futuro próximo, porque ele quer treinar algum time europeu para se manter ainda mais próximo das atletas rivais, pensando aí nas Olimpíadas de 2024. Então, podemos ter aí o Zé Roberto por mais um tempo, mas depois o Barueri vai ficar sem o seu comandante. Mas, enfim, é isso. O Barueri tem uma equipe modesta que eu não vejo que possa ir tão longe assim na competição. O Barueri, na temporada passada, chegou às quartas de final da Superliga Feminina, só recapitulando os 8 times que chegaram na fase mata-mata. O Itambé Minas, que nesta temporada mudou o nome por conta de patrocínio, agora é o Gerdau Minas. O Dentil Praia Clube, o Sesc Rio Flamengo, também o SESI Vôlei Bauru, o Barueri, o Fluminense. Também chegaram nas quartas de final o Osasco São Cristóvão Saúde e também a equipe do Pinheiros. Então essas 8 equipes chegaram no mata-mata da Superliga Feminina da temporada passada. E aí eu te pergunto, Hugo, são as 8 equipes que seguem sendo favoritas a alcançar o mata-mata, ou você acha que tem times que estão lá no patamar de baixo, como o Brasília Vôlei, o Unilife Maringá, e além, claro, das 2 equipes que chegaram da Superliga B, o Energis 8 São Caetano e também o Abel Moda Vôlei? Você acha que esses times que estão lá no patamar mais abaixo podem surpreender e chegar numas quartas de final da Superliga? Eu ouvi aqui nas minhas pesquisas, Michael, hoje mais cedo, eu vi muita coisa boa do Brasília. Brasília é uma equipe que ainda pode surpreender. Perdão. As demais, eu acho que por enquanto não. E deve ficar por aí nesses times que você mencionou agora há pouco em relação à temporada passada. Mas eu acho que só mesmo Brasília, pelo que eu vi, do técnico Duda Nunes, que pode chegar aí com mais de punch nesses 8 classificados. Mas o vôlei brasileiro, né, Marco, é um vôlei muito equilibrado. A gente sempre fala isso, sempre destaca isso. Nunca é fácil você vencer esses times. Mas, enfim, acho que vai manter isso aí. Osasco, Minas, Praia, Flamengo, Bauru. Acho que a gente tem que mencionar o Bauru, como eu falei há pouco tempo agora. O Bauru vem forte, com o Danelins, com toda a sua tropa. E então vai ser uma Superliga bem equilibrada. Agora a gente pode falar da parte de cima. Lembrando que o Gerdau Minas é o atual campeão e entra em quadra essa temporada para defender o título. Mas o Dentil Praia Clube subiu muito de produção nos últimos anos. Tem o SESI Vôlei Bauru, que chegou à final da Supercopa do Brasil. Inclusive é o atual campeão da Copa Brasil de voleibol feminino. Além disso, a gente pode citar o Osasco São Cristóvão Saúde, o próprio Osasco São Cristóvão Saúde, que a gente já falou aqui no nosso programa. E tem outros times ali, num patamar mais abaixo, que tem até certas condições de surpreender. Não financeiramente, mas com questão de empenho em quadra. Aí vai prevalecer. No caso, Barueri, Pinheiros, Sesc, Rio Flamengo e Fluminense. Será que muda o panorama
na parte de cima para esta temporada, Hugo Noronha? Michael, eu acho que não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o atual campeão, o Minas, vai encontrar um pé nesse começo. Por quê? Porque o Minas perdeu duas peças importantes aliás, duas ou três peças importantes. O Minas perdeu a Macris por Fenerbahçe, Macris, né, que estava na seleção, enfim, jogadora top do Brasil, né? E também perdeu a Leia, a líbero, para o César Bauru. Além disso, a time está recebendo três peças, a Pridaroid, a Kisse e a Carol Gataz, que estavam no Mundial de vôlei e com certeza não vão chegar descansadas para a Superliga. A Gataz já tem uma certa idade, eles trouxeram a Jaque para substituir a Gataz quando precisar. Enfim, são peças que foram perdidas, como a Marcris e a Leia, e também as três que voltaram à seleção, que estão desgastadas por conta do Mundial de Vôlei que você acompanhou tão bem nesse mês de setembro e outubro. O Gerdau Minas que realmente vem muito forte. Contratou a um Caira Penha, só para citar um exemplo. Uma das destaques do Sesc Rio Flamengo na temporada passada. O Dentil Praia Clube manteve a base com a Ana e a Carol. O Praia mantém todo mundo, né? O Praia, impressionante. E as irmãs Martínez também. Se aposentou. Exatamente, a Valesca agora que virou comentarista, inclusive. Virou da Plim Plim. E o SESI Vôlei Bauru, Hugo Noronha, eu acho que não tem condição de chegar na final. Eu acho que a final deve ser entre Gerdau Minas e Dentil Praia Clube de novo. Mas o SESI Vôlei Bauru, ele pode se... A gente sabe que o vôlei, às vezes, é um esporte dinâmico, é um esporte até imprevisível, em que nem sempre o favorito vence. Mas o SESI Vôlei Bauru, pelos jogos que eu acompanhei recentemente, é um time que vai ser considerado como o time chato aí dessa Superliga Feminina, porque é um time que tem bons nomes e até tá com um ginásio novo, ginásio zerado, que acabou de ser construído e sediou, inclusive, a final da Supercopa do Brasil no último domingo. Mas o SESI Vôlei Bauru, eu acho que se credencia a ser aquele time chato da Superliga Feminina dessa temporada. Concorda, Hugo? Não, concordo muito, Marco. Acho que o Bauru vai tirar pontos importantes dos times tops da competição. E para mim, o SESI Bauru vai ficar ali entre... Eu concordo com você da final, entre Gerdau, Minas e Praia Clube. Mas eu acho que o Bauru pode ficar ali entre os quatro. Já mostrou a sua força aí na Supercopa contra o Minas. Gerdau Minas, É um time interessante, tem peças interessantes aí para a competição. E vamos ver, acho que pode surpreender muita gente aí. Só rapidinho, que eu não posso deixar de passar, Michael, você vai até falar mesmo também. O Praia Clube tem uma peça muito importante, que foi um dos destaques da seleção nesse Mundial, que é a Tainara, né? A Tainara foi destaque aí nos últimos jogos da seleção, entrou muito bem na partida, fez muito ponto, uma oposta muito forte, jovem, e que também foi mantida aí no Praia Clube. Sempre importante também destacar essa atleta. Mas voltando ao SESI Bauru, a gente tem aqui no Bauru, como eu falei, né? A Leia foi contratada, a Danelins foi mantida, tem a Maiara,
Tem a Ivna, tá lá até hoje, que também passa por uma volta de lesão já há bastante tempo. Tem várias peças interessantes aqui da equipe do Bauru. O técnico é um técnico muito bom, que é o Marcos Krivec, que é técnico da seleção dominicana, da Penha. Então é um técnico muito forte e que vai ajudar aí a equipe paulista a brigar, com certeza, a brigar aí por esse G8 e depois pelo G4 aí da competição. Se bobear, Marco, a gente até pode ter o Bauru e não ter um Fla ou um Flu nessa semifinal de competição. Vamos ficar de olho no desempenho, principalmente dos times do Rio de Janeiro, Sesc Rio, Flamengo e o Fluminense, que mais uma vez vão representar o estado na Superliga Feminina. Lembrando que na Superliga Masculina não tem representante do Rio de Janeiro. O último foi o Sesc, que acabou com o projeto e se dedica ao feminino. Agora vamos falar sobre o regulamento da Superliga para deixar o nosso ouvinte por dentro da fórmula de disputa da Superliga. São 12 times, todas se enfrentando em turno e retorno, portanto, serão 22 rodadas ao final da primeira fase, e aí as 8 melhores equipes, em questão de pontuação, pontos ganhos, garantem vaga nas quartas de final, e aí já é mata-mata. Aí no mata-mata são séries de 3 jogos, aí quem fizer 2-0 ou 2-1 se classifica para a fase seguinte até chegar na final. A final é jogo único, com sede ainda a ser definida pela Confederação Brasileira de Voleibol. É outra novidade para esta temporada, já que na temporada passada houve os jogos em série, só que todas as partidas foram disputadas no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, entre o Itambé Minas e o Dentil Praia Clube. E na parte de baixo da tabela, as 2 piores equipes, ao final da primeira fase, serão rebaixadas para a Superliga B. Foi o que aconteceu com o Curitiba Vôlei e o Valinhos, que acabaram caindo para a Superliga B, vão disputar a segunda divisão do voleibol feminino brasileiro nesta temporada. E aí o Abel Moda Vôlei, da cidade de Brusque, no interior de Santa Catarina, e o Energies 8 São Caetano de volta à elite do voleibol feminino, vão disputar a Superliga A, a divisão principal do voleibol feminino brasileiro. Regulamento fácil, Hugo Noronha, da gente explicar, e um regulamento fácil também da gente entender. Mas aí tem outro ponto, tem 2 pontos aí interessantes no regulamento. Um é novo e o outro não. A novidade é que vai ter perda de ponto para times envolvidos em atos discriminatórios, em razão de origem étnica, de raça, de sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Vai ser a primeira vez que um torneio de vôlei aqui no Brasil contará com a regra com perda de ponto para o time envolvido. E essa regra vale para a conduta de atletas, treinadores, dirigentes, integrantes de comissão técnica e torcedores. Só para citar um exemplo de caso que a gente não quer noticiar, a gente espera não ter notícia de ato discriminatório na Superliga, seja na masculina, seja na feminina. Em 2015, a bicampeã olímpica Fabiana, na época defendia o SESI Vôlei Bauru, denunciou um torcedor após ter ouvido as expressões macaca quer banana, macaca joga banana, em um jogo contra o Minas, em Belo Horizonte. Então, é a CBV apertando o cerco contra a discriminação. E aí, a outra
regra que não é nova, começou na temporada passada, é o vídeo check. Na primeira fase, não vamos ter decisões por vídeo check. Não vamos ter o desafio, como tem no Campeonato Mundial, como tem na Liga das Nações. Então, vamos ter aí a regra do vídeo check apenas no mata-mata da Superliga. Portanto, não vamos ter o desafio, o chamado desafio, lá na fase inicial da Superliga Feminina, primeira fase, portanto, sem a questão do desafio. Muito bem, você ligado aqui no som da Antena Esportiva, no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, também no Facebook Rádio AE, pelo aplicativo da Antena Esportiva, disponível na Google Play e na Apple Store, além, claro, de você curtir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Então, você não tem desculpa para deixar de acompanhar a Antena Esportiva. Portanto, tem o aplicativo, tem o Facebook, tem o YouTube e além, claro, das redes sociais para você ficar sintonizado. Hugão, então a gente falou sobre as regras, né? Uma nova, outra que já estava em vigor desde a temporada passada. Então eu gostaria que você comentasse sobre esse regulamento da Superliga Feminina que prevê perda de ponto para atos discriminatórios, além da questão do desafio do vídeo check, que vai ser implantado apenas a partir das quartas de final, e além, claro, do regulamento que é fácil de entender e é fácil de compreender. Bom, Maicon, só antes, o nosso amigo Daniel Kaiser está aqui no ginásio acompanhando o Fla-Flu e acabou de twittar. Está 8-4 o Flamengo, primeiro set, e o técnico do Flusão pediu o tempo técnico. Então, por enquanto, o Flamengo vai vencer no primeiro set na decisão o Carioca. Bom, quanto às regras do campeonato, Maicon, como você falou, né, são fáceis de compreender. É um formato já consolidado, um formato que dá certo já há muitos anos, que acho que nunca foi trocado há pouco tempo. Eu não concordo com a questão do videochat ser usado só na fase final. Acho que teria que ser usado na competição inteira. E acho que essa questão das punições em relação à discriminação tem que ser feita de fato. A gente já teve um aumento expressivo dessas questões, infelizmente, no nosso país. Acho que é importante ter esse tipo de punição. A gente teve um problema técnico aí com o nosso Hugo Noronha. Daqui a pouco ele volta aí para comentar a questão do regulamento da Superliga Feminina. Também tem uma outra novidade nesta Superliga Feminina. Daqui a pouco eu vou contar com detalhes, porque aí envolve a maior participação do torcedor, que é a questão do Fantasy Game. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, já restabelecemos o contato aí com o Hugo Noronha. Pode continuar, Hugo. Não, então, acho que a punição ela tem que ser feita mesmo, e também acho que vai acabar se estendendo para outros esportes aqui no país, porque esses casos não podem mais continuar, Michael. Você falou da Fabiana, também teve casos de homofobia, enfim. Acho que tem que ser feito isso mesmo, e de fato vamos ver se isso vai resolver dentro da Superliga. Tomara, porque acho que nosso país está vivendo por um momento muito conturbado, não só na política. E aí,
a questão política acaba aflorando também dentro dos estádios, dos ginásios, e com a intolerância. Então, acho que realmente tem que ter essa punição aos clubes, aos jogadores, aos torcedores que se envolverem em casos de racismo, de homofobia, enfim, atos discriminatórios em geral. Isso não cabe no esporte. O esporte é lugar de alegria, de diversão, de lazer e, claro, de torcer para a sua equipe favorita. Então, Hugo, agora eu quero aí repercutir contigo outra novidade nesta Superliga Feminina, e uma novidade que particularmente eu gostei muito, que é o Fantasy Game. A CBV lançou o Cravada, que é nada mais nada menos que um Fantasy Game em que você, a cada rodada, escolhe o seu time ideal para você pontuar, para você se divertir, para você zoar com os amigos, enfim. Diferentemente do Fantasy Game lá do Campeonato Brasileiro, o Cravada, o Campeonato Brasileiro de Futebol, o Cravada ele não distribui prêmios. A princípio não tem distribuição de prêmios para os participantes, mas é uma brincadeira legal, né, Hugo Noronha? Inclusive eu vou entrar nessa onda, já vou montar meu time para a primeira rodada da Superliga. Dá tempo ainda, o mercado fecha na sexta-feira, então dá tempo aí de montar a equipe ideal para a primeira rodada. Não, então também vou entrar pra gente competir de forma amistosa na Superliga, já que você será meu parceiro de transmissão sexta-feira. A gente vai depois até comparar as equipes. Não vamos falar entre esses dias, né, para não ficar colando um do outro. E depois a gente vê quem teve melhor desempenho aí até o fim da competição. Bem legal a ideia. Eu confesso ao amigo que eu não suporto o do futebol brasileiro, mas esse aqui, por ser vôlei, eu vou aventurar esse desafio. E até a questão de não distribuir prêmio neste momento é importante, até para popularizar o Fantasy Game e popularizar também o vôlei brasileiro, porque o Cravada não tem só na Superliga Feminina, tem na masculina também. Você só não pode misturar os naipes, pelo que eu li no regulamento do Fantasy Game. Se você vai escalar feminino, fica só no feminino, masculino fica só no masculino. Então, acho que vai ser bem legal, inclusive, pra gente ficar zoando um ao outro durante as transmissões da Antena Esportiva, né, Hugão? Não, isso sem dúvida. Eu tô bem ansioso para começar a Superliga, até também pela questão das entrevistas, mas é sempre legal falar com as atletas. A gente, por exemplo, a gente falou com a Carol. A Carol foi destaque do Mundial no Brasil, né? O que a Carol bloqueou nesse Mundial não foi brincadeira, né? Entrevistar a Jussiele, entrevistar a Giovana, entrevistar o José Roberto, entrevistar o Bernardinho, que não fala tanto nos jogos, mas às vezes aparece, enfim. Eu acho que vai ser bom esse voltar a fazer os jogos. E claro, né, Marco? Sempre é um ambiente gostoso de a gente estar, né? Não tem confusão, os jogos são bacanas, é disputado, a gente pode sair do ginásio sem nenhum problema. É super tranquilo. Inclusive, saímos dos ginásios, a gente consegue até tietar algumas jogadoras. Então, é um ambiente, assim, é um ambiente bem legal. Confesso que eu adorei estar na Superliga Feminina na temporada passada. E claro que a gente vai repetir essa experiência, mas para melhorar as nossas transmissões, para sempre ter transmissões mais fora da caixinha, né? Transmissões mais, vamos dizer assim,
mais divertidas, até porque nós não vamos mostrar a imagem do jogo, nós não podemos mostrar. Mas no rádio a gente improvisa, a gente inventa e a gente faz até de forma irreverente para que você, ouvinte, fique ligado. E o Hugo é especialista em reverência. Ah, com certeza. Teremos aí muita reverência. Não sei se teremos nomes sugestivos para piadas. Acho que não, vai ser difícil. Aqui olhando os plantéis, não vi nenhum nome assim sugestivo. Aliás, eu vi só um, mas vou deixar para quando eu tiver essa equipe jogando aqui no Rio de Janeiro. Mas é muito legal. A gente não, sempre reforçando, né, como o Michael falou, a gente não tem como colocar a imagem, porque essa é uma pergunta, Michael, que te fazem todo santo jogo. Cadê a imagem? Cadê o vídeo? E você sempre com muita educação, com muita calma. É quase um lorde britânico que você fala, gente, a gente não tem direito, isso aqui custa caro, não é assim. E se pegar a imagem nossa, a gente está ferrado. Vamos ser suspenso, bloqueado, banido, preso, porque divulgamos a imagem da transmissão. Mas enfim, é sempre gostoso fazer vôlei, seja aqui ou na Hebraica, ou onde for, mas vai ser bacana aí. E se você quiser fazer algum palpite de campeão, vice, melhor atacante, melhor bloqueador, eu tô dentro. Vamos fazer esse exercício aí de palpitar sobre o resultado final da Superliga. Lembrando que a Superliga vai terminar em maio do ano que vem, então tem muita água para rolar. Vamos lá. Na minha opinião, acho que o título vai ficar em Minas Gerais, ou vai ser eu acho que o Gerdau Minas fatura mais um título. É um elenco muito forte, manteve a base, se reforçou muito bem, então é um time chato de jogar. Manteve também o treinador. Então, certamente o Gerdau Minas vai dar trabalho. E eu acho que vai ser o campeão. E o Dentil Praia Clube vai ser o vice-campeão. Agora, com relação aos times do Rio de Janeiro, o Sesc Rio Flamengo vem de uma reformulação. Acho que é cedo para falar que o time do Bernardinho não tem condição de chegar ao mata-mata, até porque na temporada passada o Sesc Rio Flamengo fez uma reta final de recuperação, chegou ali na 5ª posição na classificação geral da primeira fase e ainda conseguiu beliscar uma vaga na semifinal, mesmo com um elenco sem grandes estrelas. Então acho que o Sesc Rio Flamengo vai chegar no playoff, mas se for longe ou não vai depender do desempenho durante a Superliga. E o Fluminense acho que também chega no mata-mata e é outro time que a gente tem que ver o desempenho diante das principais equipes do voleibol brasileiro. Então, meu palpite, Gerdau Minas campeão, Dentil Praia Clube vice e Sesc Rio Flamengo e Fluminense chegando ali no mata-mata. E você, Hugão? Então, eu acho que esse ano vai ser Praia o campeão. Acho que elas vêm mordidas aí em relação ao Minas. Na final contra o Minas, para deixar bem claro. A equipe que vai ser a sensação vai ser o César Bauru, esse Marcos Vivec. O Fluminense esse ano vai chegar mais longe que o Flamengo na Superliga, Michael. A bloqueadora vai ser a Carol, evidentemente. Né? Ah, Carol. Carol tá bloqueando até pensamento. Atacante, destaque, eu acho que vai ser a Penha no Minas. A Penha vai jogar muito essa temporada no Minas, com certeza. Olha, atacante é uma dúvida cruel, porque na Superliga Feminina tem muita atacante boa. Você citou Você citou a Kaira Penha, mas você tem
A Tiffany no Osasco São Cristóvão Saúde. Você tem as irmãs Martínez do Dentil Praia Clube, a Rineri e a Braelin. Então, tem muita gente boa entre as equipes da Superliga Feminina. Então, esse título de melhor atacante eu fico em cima do muro, por enquanto. Eu vou colocar a Penha, mas você tem razão aí na sua análise parcial de início. Sempre lembrando, a gente está fazendo aqui uma análise, né, sem a competição ainda começar, tá tudo muito ainda embrionário, né? Muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. A Superliga dura 9 meses, então é uma coisa assim que a gente vai aos poucos, vai talvez mudando de opinião, até no próprio travada, né, Marco? Com o desempenho das jogadoras, a gente vai trocando o time, mas eu acho que a Carol é fato, com certeza vai ser uma pontuadora, a bloqueadora. Pontuadora também pode ser a Tice, no Minas, a oposta. Verdade. A Tiffany, como você falou bem. A Michelle, não sei, talvez. Enfim, tem muita gente boa aí também para... A Lucila pode recuperar o Osasco. Muita coisa pode rolar. E técnico, eu acho que vai ser o Paulo Coco como campeão do Praia Clube. O Paulo Coco, que é o assistente técnico do José Roberto Guimarães na seleção brasileira feminina. Então, é um excelente treinador. E também tem a voz igual do Zé Roberto, né? Fala igual do Zé Roberto. Verdade, ainda tem essa coincidência. E líbero, pra mim, eu acho que a Natinha vai nadar de braçada. Ainda mais jogando no Osasco São Cristóvão Saúde, tendo o peso de substituir a Camila Bright e querendo mostrar serviço para se manter na seleção brasileira para a próxima temporada de seleções. Acho que também é isso, Maicon. Aí não tem como não concordar com você. Acho que mesmo vai ser a líbero. Acho também que a Suelen perdeu um pouco daquele punch que ela tinha anteriormente. E é isso. Uma pena que a gente não vai ter a Camila Bright, né, que vai tentar ser mãe de novo. Já tínhamos perdido a Garay no último ano, com o mesmo motivo também, que foi a gravidez. A Garay esse ano, hein, seria espetacular, hein? Nossa Senhora. A Garay no Praia Clube seria espetacular. Mas, enfim, paciência. Então, muitas emoções estão reservadas para essa temporada da Superliga Feminina, que promete muito. Começando na sexta-feira. 8h30, né? Abre o jogo, né? Abre o jogo 8h30 para Sesc Rio Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde. Lá no Tijuca Tênis Clube. E a Superliga termina no mês de maio. Então, realmente, 9 meses de muita emoção para você acompanhar aqui na Antena Esportiva. Agora, Hugo Noronha, para a gente começar aí a finalizar o nosso programa. Pode ter a bolinha? Bolinha do jogo? Não, Fla-Flu. Primeiro set. Tá. 18. Quanto? Agora vai você. Pode falar. Não, qual é a parcial? 25-18 aqui, informa nosso Daniel Kaiser. Pro Sesc Rio Flamengo. Perfeito. É a final do Campeonato Carioca, reforçando que no jogo da fase classificatória curtinha do estadual, porque são 3 equipes apenas que se inscreveram para o campeonato, o Sesc Rio Flamengo, o Fluminense e o Tijuca Zinzani, que neste ano vai disputar a Superliga C. Vai disputar aí uma vaga para a segunda divisão. Inclusive, o ginásio do Tijuca Tênis Clube vai sediar uma das fases da Superliga C
com a presença do Tijuca Zinzani, que não fez um bom campeonato, obviamente, diante de ser uma novidade e diante também de encarar dois times que estão se preparando para a Superliga Feminina. Então o Tijuca perdeu os 2 jogos e, obviamente, não se classificou para a final. Aí, no último jogo da fase classificatória, Fluminense e Sesc Flamengo se enfrentaram e o Fluminense venceu o Sesc Rio Flamengo de virada, lá na Gávea, na casa do Sesc Rio Flamengo, por 3-2. E agora, na final, jogo no Tijuca Tênis Clube, o Sesc Rio Flamengo vai vencendo por 7-0. Mas tudo pode acontecer, Hugo Noronha, porque a rivalidade entre Sesc Rio Flamengo e Fluminense já está à flor da pele. Então, é um jogo que certamente vai ser bem legal de acompanhar na Superliga. E também é um jogo, Marcon, que se você pegar o histórico, dificilmente é um jogo que tem menos de 4 sets, né? Verdade. 4 a 5 sets por jogo. Não lembro se teve algum que não tenha sido assim, diferente entre os dois times. Por mais que tivesse uma disparidade de um para outro, né, sempre foi um equilíbrio muito grande entre Fla-Flu no Carioca, na Superliga, enfim. É um clássico aí que tem sido destacado por isso, por esse equilíbrio e por ter mais aí de 4 a 5 sets nas disputas. Não, e já tem data marcada, inclusive pro Fla-Flu, o primeiro Fla-Flu da Superliga. Tô pegando aqui o calendário para poder passar para os nossos ouvintes quando será o Fla-Flu. Ah, já tem aqui. Dia 15 de novembro, ou seja, no feriadão da Proclamação da República, 7 da noite no Hebraica. E vamos acompanhar, certamente, esse grande clássico do voleibol feminino brasileiro, carioca, mundial, intergaláctico, por aí vai. Jogão de bola, certamente. Esse jogo poderia ser no Maracanãzinho, né? Com o ginásio cheio. Mas o mando é do Fluminense. Não, mesmo assim, uns quitutes, uma Gatorade ali, uma aguinha. Pô, seria maravilhoso, hein, Marco? Com todo respeito, no Maracanãzinho. Ah, com certeza. É um jogo que merece ser realizado no Maracanãzinho, sem sombra de dúvida. Até porque na temporada passada, Hugo Noronha, nós estivemos nos 2 clássicos da primeira fase, os 2 clássicos que Sesc Flamengo e Fluminense protagonizaram na Superliga da temporada passada. E nas 2 partidas, casa cheia. Claro que no turno, o mando do Fluminense com torcida única e no retorno, o mando do Flamengo no Tijuca também com torcida única. E na final do Campeonato Carioca, que está sendo disputada neste momento, também é torcida única, ou seja, só os torcedores do Sesc Rio Flamengo tiveram acesso ao ginásio e estão acompanhando a final. Só lamentando esse fato de torcida única, mas a gente tem que reforçar que isso é necessário por conta da capacidade reduzida dos ginásios, tanto do Fluminense quanto do Sesc Rio Flamengo. Então a saída realmente seria os jogos do turno e do retorno serem no Maracanãzinho aí com divisão de torcida, até porque Flamengo e Fluminense são os concessionários do complexo do Maracanã, então dava para ter essa negociação e os jogos serem lá, que é a casa do voleibol do Rio de Janeiro, né, Hugão? É isso, Marco. Já tem também o Flamengo no basquete, né, que joga lá de vez em quando. Também seria bom ter o Flamengo no vôlei, como você falou, na casa do vôlei nacional, brasileiro e carioca também. Seria bem interessante. Nada contra o ginásio Velho Maurício, também Laranjeiras, nem a Hebraica, mas esse jogo mereceria aí.
nem que fosse numa fase final aí de oitavas, quartas, enfim, seria interessante ver esse duelo por lá. Agora falando sobre a final do Campeonato Carioca, algum palpite para esse jogo que está rolando neste momento? Eu acho que nesse momento, Marco, o Fluminense é favorito, mas como eu informei agora há pouco, acabou já perdendo por 1-0 para o Flamengo, mas vai ressaltar de novo, né? É sempre um jogo que chega aí a 5 sets, a uma disputa equilibrada, mas ainda assim, para mim, o Fluminense vai vencer esse jogo. E você? Eu acho que o Sesc Rio Flamengo vence a partida, até porque tá jogando diante da torcida. Então, a gente sabe que a torcida do Flamengo, quando empurra, é um Deus nos Tá cheio o acuda pro ginásio, hein? adversário. Oi? Tá cheio aqui nos vídeos, tô vendo no Twitter, tá cheio o ginásio. O pessoal compareceu mesmo. Pois é, então é osso duro de roer. Então acho que o Sesc Rio Flamengo leva essa parada mais uma na história do Campeonato Carioca. Não sei nem quantos campeonatos cariocas o Sesc Rio Flamengo já conquistou. Não como o Sesc Rio Flamengo, como o Rexona 10, como o Rio de Janeiro, enfim, não sei nem quantos. Teve vários, Unilever. Unilever, como o próprio Flamengo também. O Flamengo já teve um time próprio de vôlei no início dos anos 2000, com Fernanda Vetturini, com a Virna, Leila também, não com a era? Leila. Não, Fernanda Venturini minto, era do Vasco da Gama. Do Vasco, cara. Por sinal, esse time de vôlei aí só foi ganhar grana depois de muitos anos, né, do Vasco, né? Teve isso também. É verdade. E seria bom a volta dos grandes times do futebol para o vôlei. Até porque o vôlei é um esporte que nos deu muitas medalhas olímpicas e é um dos esportes mais populares do Brasil. Inclusive, no verão, já tô pensando até em praticar vôlei de praia, Hugo Noronha. Tô aí procurando uma escolinha, sei lá, de vôlei de praia pra jogar no verão. Não, inclusive, Marco, o senhor está insuportável, né? Eita, como assim? É isso, né? O senhor agora virou crossfiteiro, corredor profissional, emagreceu 35 quilos, tá com um tanquinho e tá moreno. Como assim? Eu não te entendo. Sabe qual é o nome disso, Qual é Hugo? a fórmula? Ó, eu tenho. Olha, vou te falar a forma. Eu tenho 4 pilares. Não são 3, não, são 4. Primeira, Perfeito. primeira, Sim. a própria academia. Você se motiva, você se exercita, Certo. Perfeito. ganha aí. Com a dedicação, você vai ganhando aí o resultado esperado. 2, alimentação. Eu regrei a minha alimentação. Claro, eu não estou deixando de comer besteira, Perfeito. mas eu diminui muito. Terceiro ponto, mente sã. Assim, preocupação a gente tem, mas não tem que pensar em preocupação toda hora. E quarto, meu amigo, aí que vem o segredo, é a solteirice. Meu Deus. Ah, tá. Eu falei aqui, a solteirice. Não, nada como uma solteirice para ajudar, né? Mas é isso. Mas dos 4, o mais curti foi a mente sã. A mente sã, realmente, hoje em dia, né, Marco? A gente está vendo essa questão da saúde mental, que é um tema muito importante, né? Que as pessoas têm falado mais hoje em dia, né? Até mesmo nos esportes de alto nível. Se você lembrar daquela ginasta americana que Simone Biles. Ela mesma, né? Então, assim, tem vários casos aí, né? A saúde mental realmente é um tema que está em voga. Eu adoro falar, vai, está em voga hoje em dia. E realmente você mudou bastante, vai estar
brincando, acho que você está de parabéns, porque realmente transformou o seu corpinho num corpinho mais saudável. Isso é mais com a sua idade, né? Com seus 47 anos. Puxa, Hugão, você tá me envelhecendo? Aí não, né? Não, 30 aí, 35, né? 36. 30, não, agora 36, corpinho de 24, né? É, mais ou menos por aí. Mas a gente vai enveredando para outros esportes. Futebol. Aí já tô fazendo corrida. A gente falou em off, mas não, você tá um poliatleta. A gente falou, eu conversei com você em off, né? Eu queria que você falasse aqui ao vivo. Eu queria falar com você, antes de encerrar nossa live, sobre o desempenho da Bošković em Brasil e Sérvia. É uma coisa absurda, mano. Aquela mulher é um absurdo, pô. Essa Bošković é de outro planeta. Só pode. Cara, é inacreditável. Ela colocou o Brasil no bolso. Deu vontade de chorar vendo a final do vôlei feminino do Mundial. Realmente, porque... Se não fosse Michael, se não fosse por ela, o Brasil teria jogo com a Sérvia. Mas ela é um absurdo, cara. Eu confesso a você que eu conhecia ela muito pouco. Não conhecia tanto de ver jogar, só assim, muito por alto, né? Mas, pô, você vendo ela em quadra e ela é canhota, cara, que absurdo. Ela é um absurdo. Ela é absurdo. Tanto é que foi escolhida a melhor jogadora do Mundial e é uma das melhores jogadoras do mundo. Nossa, não, disparado. Bošković, vamos ver. Ela tem quantos anos? Ela tem 25, se eu não me engano. 25 anos, Marco. Tem muito voleibol pela frente. Anos, velho. Ela não tem 30. Nossa senhora. Não, e detalhe, ela não é o primeiro mundial dela, não. Eu acho que é o segundo ou terceiro. Ela começou novinha a disputar. Foi destaque dos outros também, Pois é, ela começou novinha justamente para iniciar uma dinastia na Sérvia. Ela foi preparada. Cara, tipo robô, né? Impressionante. E hoje também teve a foto, né, simbólica da time da Gabi, o Vadbank, né, que tem a Egolu, tem a Gabi, é uma seleção. Seleção do Mundial. Seleção do mundo no time do Vadbank da Turquia. Absurdo. Mas a Bošković, realmente, meu compadre, que loucura. Essa mulher vai fazer uns 5 milhões de pontos até ela se aposentar. Não é possível. Eu também acho que a Bošković vai dar muito caldo ainda e vai dar muito trabalho para a seleção brasileira. Se o Zé Roberto não tomar cuidado, a Sérvia vai beliscar tudo a nível mundial também. Já belisca tudo a nível europeu. E conquistou o bicampeonato mundial agora, em cima do Brasil, inclusive. E a gente teve, né? O Brasil teve o primeiro set com a Rosa Maria muito abaixo, né? A Rosa não foi bem no jogo, saiu, voltou, não foi tão bem. A Carol foi bem, a Gabi oscilou bastante no jogo. Enfim, as peças principais aí não foram tão bem. E é óbvio, com essa mulher destrutiva, não teve nem como competir tanto na final. Pois é, hein? Caramba. Essa Bošković... Assim, eu acompanhei o Mundial Feminino praticamente todos os jogos, não dá pra dizer, mas acompanhei muitos jogos e alguns jogos da Sérvia. E essa Bošković realmente, ela começou o Mundial abaixo do que ela poderia render. Até porque ela foi poupada, ela não jogou a Liga das Nações. Ela foi poupada justamente para o Mundial. Então ela começou abaixo. E aí, justamente na final, ela resolveu jogar o voleibol dela e aí destruiu o Brasil.
é aquilo que a gente está falando, é isso que você está destacando. Realmente ela é preparada para criar uma dinastia na Sérvia, como a Gamova, por exemplo, criou uma dinastia da Rússia, como a Jaqueline, por exemplo, aqui no Brasil, criou uma dinastia. Então, são jogadoras que realmente fazem diferença e que dão títulos às suas equipes. É o caso da Bošković agora. Cara, a Bošković é uma máquina impressionante. Impressionante. Olha, em Paris, quem não parar ela, vai ser difícil parar a Sérvia. Porque realmente, eu fiquei espantado com o desempenho dela no Mundial, Marco. Realmente foi impressionante. Mas é isso, cara. Vamos ver como é que vai ser até lá. Acho que o Zé Roberto vai para a Europa, com certeza, para a Turquia, para a Itália, para algum lugar, para tentar melhorar a seleção. Ele mesmo disse, pós-jogo, que a seleção precisa melhorar o psicológico nas finais aí, pensando em Olimpíada. E eu concordo com ele. De fato, precisa mesmo. E a seleção brasileira em renovação, buscando aí a medalha de ouro nos Jogos de Paris em 2024. A nossa seleção que bateu na trave nas Olimpíadas de Tóquio, perdeu a final para os Estados Unidos. É isso, galera. Estamos encerrando essa live especial para deixar você por dentro da nova temporada da Superliga Feminina, que começa nesta sexta-feira, e você vai ficar ligado aqui no Som da Antena Esportiva, vai acompanhar as emoções dos jogos dos times do Rio de Janeiro na principal competição do voleibol feminino brasileiro. Nesta sexta-feira tem Sesc Rio Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde. Nossa transmissão começando às 8h30 da noite, direto do Tijuca Tênis Clube. O Hugo Noronha estará comigo na transmissão. O Hugo Noronha vai ficar na quadra o tempo todo, que a gente vai arrumar um equipamento aí sem fio para você ficar na quadra o tempo todo, hein, Hugo Noronha? Tá bom ou quer mais? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sempre apreciando o nível do vôlei feminino, Marcon, se é que você me entende. Ó, Marcon, só não queria terminar a live sem deixar aqui, né, um abraço para o Chapolin, que a gente mencionou ele. O famoso Chapa. E o Chapolin o Chapa vem passando aí por problemas familiares com a mãe dele, e que ela fique bem aí pro Chapolin também poder voltar a acompanhar o nosso Mengão, viu? Mengão. Eu não sabia desse problema do Chapolin, então... Inclusive o Fluminense, através do goleiro Fábio, mandou uma camisa pro Chapolin, porque a mãe do Chapolin é fã do Fábio. Então aí a rivalidade foi colocada de lado nessa ajuda aí dos times aí em relação ao nosso Chapa. E que seja assim sempre, né? A rivalidade só ficar dentro de campo, de quadra, e que fora disso prevaleça aí a harmonia, a paz, a amizade e por aí vai. Tudo de bom. Então é isso. E o amor também. Oi. E o amor também. Claro, isso aí é fundamental. Então, encontro marcado na sexta-feira. Oi? Fechamos, então. Fechamos. Sexta-feira, 8h30 da noite, Sesc Rio Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde, mas você vai acompanhar muitos jogos legais aqui no Som da Antena Esportiva. Tem no dia 4 de novembro Fluminense e Abel Moda Vôlei. No dia 15 de novembro tem o clássico Fla-Flu, Sesc Rio Flamengo e Fluminense. E tem também o duelo entre Sesc Rio Flamengo e Barueri. É um duelo interessante porque são os dois dos maiores técnicos da história do voleibol mundial se enfrentando. Bernardinho versus Zé Roberto Guimarães. Então, é um jogo para ninguém botar defeito, e é um jogo que nós vamos acompanhar também neste início de temporada da Superliga Feminina.
Hugo Noronha, obrigado aí pela sua participação, abrilhantando como sempre. Vamos aí para mais uma temporada da Superliga aqui no som da Antena Esportiva. Sucesso de audiência. É isso, Marco. Muito bom estar com um amigo, com vocês também. Sexta-feira, então, para reforçar o convite, Sesc, Flamengo e Osasco, 8h30, a transmissão começa às 9h30, a bola sobe e teremos entrevista, muita emoção. Que maravilha. Abraço, hein? É isso. Então, a bola, só para reforçar, então, 8h30 começa o pré-jogo, 9 horas a bola sobe, o jogo começa às 9 da noite, lá no Tijuca Tênis Clube. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, diga não à violência contra a mulher, denuncie ligando para o telefone 180, tá certo? Quinta-feira eu encontro você antes do jogo da Superliga no Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. E aí sim, sexta-feira tem Sesc Rio Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde. Até a próxima! Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.